Dizem que ele é arrogante, que nasceu com um dom, que a sorte sempre esteve ao seu lado. Mas a verdade que ninguém conta é que, por trás de cada golo, de cada troféu e de cada recorde, existe uma história que poucos conhecem. Uma história que não foi escrita com sorte, mas com suor, lágrimas e um sacrifício que a maioria não suportaria. Esta não é a história do ídolo que todos veem nos estádios. Esta é a história de um menino que ousou sonhar quando o mundo lhe dizia para desistir. Um menino de uma ilha pequena, com um coração gigante e uma fome de vencer que queimava mais forte que qualquer dificuldade. Você consegue imaginar? Um garoto franzino, em campos de terra batida na madeira, prometendo à sua mãe que um dia a tiraria daquela vida de dificuldades. Ele via a exaustão nos olhos dela, o sacrifício em cada refeição simples e jurou a si mesmo que mudaria o destino da sua família. Enquanto os outros meninos brincavam, ele treinava. O sol escaldante, a chuva gelada, nada o parava. Ele ficava horas a mais, sozinho, chutando uma bola contra a parede, aperfeiçoando cada movimento, cada drible, cada remate. Os seus amigos iam para casa, mas para ele, o campo era a sua casa, o seu refúgio, o seu campo de batalha. Aos 12 anos, a grande decisão. Deixar a família, a ilha, tudo o que conhecia para ir sozinho para a capital, Lisboa, em busca do seu sonho. Imagine o medo. Um menino, num dormitório partilhado com outros mais velhos, ouvindo o som do choro abafado no seu próprio travesseiro à noite, com saudades de casa. Saudades do abraço da mãe. Na escola, era motivo de chacota. Riam-se do seu sotaque, da sua origem humilde, diziam que ele nunca seria ninguém. Volta para a tua ilha, gritavam. Cada palavra era como uma faca, mas em vez de o derrubar, apenas alimentava mais a sua determinação. Ele chorava escondido, onde ninguém podia ver a sua dor. Engolia o orgulho e transformava cada insulto em combustível. Houve momentos de dúvida, claro, momentos em que pensou em desistir, em voltar para o conforto do lar. Numa noite particularmente difícil, ele ligou para a sua mãe, a chorar, dizendo que não aguentava mais. Mas do outro lado da linha, ouviu a voz firme que o lembrava do seu propósito, da sua promessa. Ele desligou o telefone, enxugou as lágrimas, e no dia seguinte, foi o primeiro a chegar ao treino e o último a sair. E então, um diagnóstico quase destruiu tudo. Um problema no coração que o obrigou a ser operado. Os médicos disseram que a sua carreira no futebol poderia ter chegado ao fim antes mesmo de começar. O mundo parecia desmoronar à sua volta. O sonho, a promessa, tudo parecia estar a esvair-se. Ele viu o pânico nos olhos da sua família. Mas dentro daquele jovem corpo, havia uma força mental inabalável. Ele enfrentou a cirurgia com a mesma coragem com que enfrentava os defesas em campo. A recuperação foi dolorosa, cheia de incertezas. Mas enquanto muitos teriam desistido, ele viu aquilo não como um fim, mas como mais um obstáculo a ser superado. Ele voltaria, mais forte do que antes. E voltou. Com uma disciplina quase sobre-humana. Abriu mão de tudo o que um adolescente normal deseja. Festas, saídas, distrações. Nada disso existia no seu mundo. O seu foco era absoluto. Treinava o corpo até ao limite da exaustão. Cuidava da alimentação com um rigor obsessivo. Enquanto o mundo dormia, ele estava acordado, a trabalhar. Enquanto o mundo duvidava, ele acreditava. Ninguém viu as noites mal dormidas, a dor muscular constante, os sacrifícios diários. Ninguém sentiu o peso da solidão ou a pressão esmagadora nos seus ombros jovens. As pessoas só veem o brilho, mas ignoram o processo de polimento que foi preciso para o diamante bruto se tornar a joia mais valiosa do mundo. Ele não estava apenas a treinar para ser um bom jogador. Ele estava a treinar para ser o melhor. Não o melhor do seu bairro ou da sua cidade. Ele queria ser o melhor do mundo. Era uma obsessão, uma ambição que muitos chamavam de arrogância, mas que, na verdade,
Era apenas a manifestação de uma autoconfiança forjada no fogo da adversidade. Aos poucos, o menino franzino começou a transformar-se. O seu corpo ficou mais forte, a sua técnica mais refinada, a sua velocidade letal. Os mesmos que antes riam dele, agora paravam para o ver jogar. O seu nome começou a ser sussurrado nos corredores do clube, primeiro com curiosidade, depois com admiração e, finalmente, com espanto. A sua estreia como profissional foi a materialização de anos de sacrifício. Aquele momento em que pisou a relva, com o símbolo do Sporting ao peito, não foi apenas um jogo. Foi a vitória contra a pobreza, contra a solidão, contra as dúvidas, contra a doença. Foi a prova de que a vontade humana, quando focada num objetivo, é a força mais poderosa do universo. Ele era diferente. Tinha uma fome que os outros não compreendiam. Cada golo não era apenas um ponto no marcador, era uma declaração, uma mensagem para todos os que duvidaram. Mas mal sabiam eles que aquilo era apenas o começo. O mundo estava prestes a testemunhar a ascensão de uma lenda. O capítulo em Lisboa estava a chegar ao fim, mas um desafio ainda maior esperava por ele. Um desafio que testaria os seus limites de uma forma que ele nunca imaginou. Muitos pensaram que ele tinha atingido o seu pico, que já tinha provado o seu valor. Mas o que ele fez a seguir calou o mundo inteiro. Enquanto o mundo aplaudia de pé nos bastidores, uma guerra silenciosa era travada. Uma guerra contra a dúvida, contra a crítica, contra os limites do próprio corpo. Eles viram os troféus, os carros de luxo, a fama que atravessava continentes, mas não viram as noites mal dormidas. A dor muscular que gritava em silêncio, o peso de um mundo inteiro sobre seus ombros. A transferência para o Real Madrid não foi apenas uma troca de camisa. Foi a aceitação de um desafio monumental. Vestir o branco de Di Stéfano, Puskás e Zidane não era para qualquer um. Era preciso mais do que talento. Era preciso uma mentalidade de ferro. E ali, no coração da Espanha, Cristiano Ronaldo se tornou mais do que um jogador. Ele se tornou um símbolo. Chamaram de sorte. Mas ninguém viu as madrugadas em silêncio, treinando finalizações enquanto a cidade dormia. Ninguém viu as sessões extras de academia, o estudo minucioso dos adversários, a dieta rigorosa que transformou seu corpo em uma máquina. A sorte, para ele, sempre teve o rosto do trabalho duro. Chamaram de arrogância, mas era confiança. A confiança forjada na repetição incansável, na certeza de que estava mais preparado do que qualquer um. Quando ele se posicionava para uma cobrança de falta, não era a arrogância que inflava seu peito. Era a memória de 1000 cobranças perfeitas no campo de treinamento. Era a certeza de que aquele momento já lhe pertencia. Ele não nasceu pronto. Ele se fez gigante. Cada drible era uma resposta. Cada arrancada, uma declaração. Cada gol, um grito de que ele estava ali para reescrever a história. Ele aprendeu a conviver com a pressão, a transformar o assobio em combustível, a usar a inveja como degrau. Vieram as derrotas, sim. Momentos em que o gigante pareceu fraquejar. O choro no gramado, o rosto escondido na camisa, a frustração de um passe errado. Mas era nesses momentos que sua verdadeira força se revelava. Ele não se escondia. Ele não culpava os outros. Ele se levantava, batia a poeira do uniforme e voltava mais forte, mais faminto, mais determinado. Lembram-se daquele gol de bicicleta? Não foi um acaso. Foi o resultado de uma vida inteira de busca pela perfeição. Naquele instante em que seu corpo se suspendeu no ar, desafiando a gravidade, o mundo parou. E mesmo os torcedores adversários, que minutos antes o vaiavam, se renderam. Eles não aplaudiam apenas o gol. Aplaudiam a dedicação, a coragem, a beleza do impossível se tornando real. Ele se ajoelhou, apontou para o céu, agradecendo a uma força que só ele compreendia. A força que o guiou desde as ruas da Madeira até os maiores palcos do futebol mundial. A cada comemoração, um desabafo. A cada grito, a libertação de uma pressão que esmagaria um homem comum. A Juventus, a Inglaterra, de novo.
Novos desafios, novos críticos, a mesma fome insaciável de vencer. Muitos disseram que ele estava acabado, que a idade havia chegado. Mas ele continuou marcando gols, quebrando recordes, mostrando que a idade é apenas um número para quem tem a alma de um competidor eterno. Hoje, o mundo inteiro conhece o nome dele. Crianças em vilarejos remotos usam sua camisa. Jovens atletas se inspiram em sua jornada. Mas só ele sabe o preço que pagou para chegar aqui. Só ele conhece as cicatrizes, as renúncias, os sacrifícios. A verdadeira história não está nos melhores momentos do YouTube. Está no suor que ninguém viu, nas lágrimas que ninguém secou e na vontade inabalável de ser o melhor. Todos os dias. Agora é com você. Na sua opinião, Cristiano Ronaldo é o maior de todos os tempos? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal para mais histórias inspiradoras do futebol.